Seria normal eu chegar aqui nessa tomada, tirá-la fora e colocar 3 tomadas no lugar dela? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Tem gente que vê as pessoas fazendo as coisas pela internet e acha que é passo de mágica, que é simples assim. Eu chego aqui, tiro essa e ponho essa e vai ficar tudo normal. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu falo para as pessoas nunca ir direto, sem ter uma certa noção, pelos vídeos que a gente vê no YouTube. Inclusive, eu estou falando também dos meus vídeos. No caso de dúvida, a gente procura uma opinião técnica a respeito daquele vídeo ou daquela informação antes de colocarmos em prática. O participante me perguntou, falou que viu no canal do YouTube uma pessoa chegar numa caixinha 2x4 ou 4x2, fica a critério de quem quiser interpretar, e tirar uma tomada e colocar 3 e ficar funcionando normal. Ficou perfeitamente funcionando. O que eu falo para todo mundo é que funcionar, muitas coisas funcionam. Tem circuito de lâmpada que se eu fizer do jeito certo vai funcionar. E se eu fizer de outros 2, 3 jeitos errados, também vai funcionar. Só que temos que levar em consideração qualidade, eficiência e segurança. Como é que uma estrutura para uma tomada que está funcionando para um determinado equipamento, né? Se a tomada está ali, certamente quem fez o cálculo de carga e demanda fez o circuito para aquela carga e demanda. Como é que eu posso, naquele circuito preparado, ir lá e colocar 3 tomadas para 3 cargas, sem antes saber se a estrutura do circuito suporta as 3 tomadas? Se eu chegar aqui, pegar os 3 fios, se tiverem 3 fios, né, na maioria das casas só tem 2, se tiver 3 fios, eu passar aqui, tipo se fosse uma extensão aqui, ó, prolongar aqui, ó, vai funcionar. Eu vou ter 3 tomadas funcionando. Tecnicamente falando, eu não vou ter problema, porque se o objetivo para algumas pessoas é funcionar, vai funcionar. Mas o conceito técnico da elétrica, quando você faz essa troca assim, a reviria, né, sem analisar, sem verificar o que tem aqui, você está cometendo aí um erro ou uma falta grave. Nos meus canais do YouTube, que são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral, o Davi Silva Elétrica e Cia, o Eletricotando by Davi Silva, o Zé Faísca Channel e o Pica da Elétrica, eles estão crescendo, né? Cada dia aumenta o número de participantes, visualizações, graças à participação de vocês. Quando vocês entram no canal, dá um joinha, ativa o sininho, manda sugestões, fazem pergunta, igual essa que eu estou respondendo aqui agora, faz com que o YouTube imagine que se há uma comunicação entre o canal e os participantes, é sinal que aquele vídeo ou aquele canal tem algo bom, tem algo que possa ser passado para mais pessoas. Toda vez quando você entrar, eu peço por gentileza, né, nunca esquecer de dar um joinha, de ativar o sininho, fazer pergunta, enviar sugestões, para que o YouTube nos ajude a melhorar a quantidade de visualização e inscritos do nosso canal. Eu tenho uma tomada que foi dimensionada para uma determinada carga. Quando a gente faz tomadas em uma instalação, diretamente, ela tem uma carga a ser destinada para ela. E o fio, o disjuntor e as conexões que estão nesse circuito foram dimensionados para esta tomada.
Quando eu tenho plano de trocar essa tomada para 3 tomadas no mesmo ponto, podemos ver aqui, ó, que é o formato da caixinha 4x2. Então, isso quer dizer que essa plaquinha aqui vai entrar com eficiência na caixinha que está essa tomada. Só que eu preciso redimensionar o circuito. O que é isso? É fazer o cálculo de carga e demanda novamente. Se eu tiver certeza que esse circuito foi bem dimensionado, que ele suporte, vamos imaginar que esse circuito aqui venha suportar até 1000 watts de potência, e eu quero colocar 3 tomadas simples, então eu não tenho muita coisa por fazer, porque uma vez que eu fizer o cálculo de carga e demanda e descobrir isso, e sei que aqui eu vou usar equipamentos de 100, 200, 300 watts, se eu vou usar 3 equipamentos aqui de 300 watts cada um, e o circuito foi projetado aqui para 1000 watts, então eu ainda tenho aí 100 watts, né, de tolerância, de folga, né? Então, nesse caso, não teria problema. Mas na maioria dos casos, a gente menciona o circuito, quando é para uma carga específica, a gente tem a carga lá. Quando não é, a gente faz de acordo com o cálculo de previsão de carga. Tá? Então, eu tenho aqui uma tomada, quero colocar 3. Se aqui eu tenho uma, eu vou ter que redimensionar o circuito para que nesse circuito que está vindo aqui a tomada, ele seja capaz de suportar essas 3 tomadas. Não é simplesmente eu pegar isso aqui, ó. Tem muita gente que faz de uma maneira muito interessante. Tem gente que passa aqui, ó, o terra direto quando passa, a fase direta e o neutro direto, quando é 110 volts. E tem a maneira correta de ligar, que em breve eu vou postar um vídeo demonstrando qual é a maneira mais correta de ligar esta caixinha, desse jeito que ela está aqui, com 3 tomadas. Tá? Então nesse vídeo aqui eu estou falando sobre essas possibilidades de avaliação que você precisa fazer no circuito antes de fazer a mudança. Vamos imaginar que aqui tenha o fio mínimo que pode ser usado numa tomada, na TUG, né? Tomada de uso geral, é o 2,5 milímetro quadrado. Vamos imaginar que aqui a pessoa dimensionou uma tomada com fio 2,5 milímetro quadrado. Nesse ponto aqui só tem essa tomada, mas pode ser, normalmente, quando não é tomada que chegue a 10 ou mais amperes, o disjuntor não é só para aquela tomada, ou seja, você vai ter que reavaliar se aquele disjuntor suporta mais 2 tomadas aqui. Caso contrário, você vai ter que, ao fazer o cálculo de carga e demanda aqui desse bloco, esse conjunto de tomadas, avaliar se o disjuntor que está lá nessa tomada, que certamente não vai ser único, não vai ter uma única tomada, se ele vai suportar mais 2, né? Porque contando mais um aqui, se ele vai suportar mais 2 naquele circuito. Uma vez que você fizer o cálculo de carga e demanda da instalação, verificou que o disjuntor suporte ou que não suporte. Se não suportar, precisa ser trocado. O fio 2,5 vai ser suficiente para a quantidade de tomada que nós temos no circuito. Se não for, você já troca para a seção mais à frente, que é a 4 milímetros quadrado. E uma vez que você chegou a essa conclusão, compete ao profissional da elétrica que você contratou fazer a instalação mais perfeita que tem para fazer. O principal objetivo desse vídeo é dizer que eu não posso chegar lá simplesmente trocar por trocar, tiro 1, põe 3. Não posso fazer isso. Nem um profissional qualificado faz isso desse jeito. Tiro fora essa e vou lá, instalo essa e está tudo certo. Não é assim que funciona. Se essa está lá é porque teve um cálculo de carga e demanda. Se essa vai sair e vai entrar essa, eu preciso de refazer um cálculo de carga e demanda para o circuito.
Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim.